Olá, pessoal! Que bom que a gente está junto de novo aqui no Mergulhando na Lição. Hoje nós vamos mergulhar na história de um personagem que, olha, talvez não seja tão famoso, mas cujo exemplo de vida pode mudar completamente o nosso jeito de enxergar o que é ter honra de verdade. Vamos nessa? É isso aí. A nossa jornada hoje nos leva para conhecer um homem que, mesmo sendo discreto, deixou um legado impressionante de serviço e de muita coragem. Vamos descobrir juntos o que a história dele tem para nos ensinar. E para a gente começar a pensar, fica essa pergunta no ar. O que, de verdade, faz uma pessoa ser digna de honra? Mas não estou falando da honra que o mundo dá, não. Estou falando da honra aos olhos de Deus. A história de hoje traz uma resposta bem interessante para isso. Então, vamos lá conhecer o Epafrodito. O nome pode soar um pouco diferente, né? Ele não era uma celebridade, mas foi um verdadeiro herói dos bastidores. E é por causa do que o apóstolo Paulo escreveu que o exemplo de serviço e honra dele chega até nós hoje. E é fascinante o jeito que Paulo descreve o Epafrodito. Ele usa 3 títulos que pintam um retrato completo de quem ele era. Primeiro, o chama de irmão, mostrando aquela união forte na fé. Depois, cooperador, que significa um parceiro ativo na missão. E, por fim, companheiro de lutas, o que revela uma lealdade incrível mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos parar um pouquinho nessa palavra cooperador. Isso aqui é muito mais do que só ajudar. Significa trabalhar lado a lado, com o mesmo propósito, dividindo o cansaço e compartilhando a mesma visão da obra de Deus. Epafrodito não era só um assistente, ele era um parceiro de verdade de Paulo. E como é que a gente via isso na prática? Bom, foi o Epafrodito que serviu a Paulo de um jeito bem concreto enquanto ele estava preso. Ele foi o mensageiro que encarou uma viagem longa e perigosa só para levar ajuda financeira e, mais importante, apoio pessoal. E aqui a gente chega no ponto alto da dedicação dele. Ele se entregou de um jeito tão intenso que ficou muito doente, a ponto de quase morrer. Pensa só, ele literalmente colocou a própria vida em jogo pela causa do Evangelho. Que entrega! E essa atitude toda nos mostra um princípio espiritual muito profundo. Deus honra aqueles que se arriscam para que outras pessoas possam conhecer e viver a esperança do Evangelho. A história do Epafrodito nos faz parar e refletir sobre o que é que tem valor de verdade no reino de Deus. E geralmente é bem diferente daquilo que o mundo valoriza. E olha só que contraste. De um lado, o foco do mundo. Buscar posição, status, reconhecimento público. Do outro, o foco do reino. Serviço, entrega e a fidelidade de quem trabalha quietinho nos bastidores. O valor de Epafrodito não estava em um cargo, mas no seu coração de servo. E o que a gente aprende com isso para hoje? Primeiro, que a honra de verdade vem de Deus para quem serve com humildade. Segundo, que a fidelidade no serviço mostra a nossa maturidade na fé. O nosso valor está na nossa entrega, não na nossa posição. E sim, o sacrifício por amor ao Evangelho ainda é fundamental. Com tudo isso em mente, a lição nos lança um desafio bem prático. A gente precisa aprender a reconhecer e a valorizar as pessoas que servem a Deus fielmente ao nosso redor. Porque a verdade é esta: o reino de Deus avança não através de superestrelas, mas sim por meio de pessoas comuns. Pessoas como Epafrodito, como nós, que estão dispostas a servir de todo o coração sem guardar nada para si. E Paulo não deixa isso só como uma ideia bonita. No texto bíblico, ele dá uma ordem bem clara. Recebam-no no Senhor com toda alegria e honrem pessoas como ele. É um chamado à ação, para a gente celebrar a fidelidade. E assim, a gente termina com este desejo, este desafio. Que a gente peça a Deus para ter olhos para ver e um coração pronto para honrar os Epafroditos que estão no nosso meio. Aquelas pessoas que servem fielmente, sabe, longe dos aplausos. Que essa reflexão nos inspire muito. Até o nosso próximo estudo.